Boa tarde a todos, tudo de bom? Alegria e felicidade. Hoje, para nós da ABLC, é um dia muito alegre, é um dia muito especial. É um dia em que iremos receber em nossas fileiras o poeta Gustavo Dourado. Um poeta que se destacou ao longo da sua vida pelo amor ao cordel, pelo respeito à cultura, pela admiração e pelo respeito à ABLC e ao nosso mestre maior Gonçalo Ferreira da Silva. Por isso é que hoje eu creio que estamos todos irmanados de emoção e de intensa alegria ao recebermos, como disse, em nossa casa poética, em nossa ágora da poesia, o poeta Gustavo Dourado. Ele, não sei porquê, resolveu me escolher para apresentá-lo. Mas, enfim, verás que o filho teu não foge à luta, ABLC. Estou aqui para isso fazer. Então, vou apresentar aqui uma mini biografia do poeta Gustavo Dourado. É um resumo, até porque para não tomarmos muito tempo. Então vamos, a saber, o poeta Gustavo Dourado nasceu em 18 de maio de 1960, em Recife dos Cardosos, Ibitiá, Chapada Diamantina, Bahia. Foi para Brasília aos 15 anos, escritor, professor, editor, pesquisador, empreendedor e jornalista. É formado em Letras, Língua Portuguesa, Literatura, pela UNB, Universidade de Brasília. Pós-graduado em Linguagens Artísticas, Dramaturgia, Educação e Gestão. O poeta Gustavo Dourado é presidente da Academia Taguatilense de Letras. É diretor da Associação Internacional de Poetas, membro da União Brasileira de Escritores. Foi premiado no Prêmio de Culturas Populares de 2018, edição Selma do Coco, sendo reconhecido como mestre da cultura popular pelo governo federal. É autor de 56 livros, com 16 livros já editados e dezenas de folhetos de cordéis publicados. Seu trabalho literário foi selecionado e reconhecido pela Unesco, na World Poet Day e no Unesco Portal Livraes. Foi homenageado como patrono na 33ª Feira Internacional do Livro de Brasília em 2017. Venceu o FAC do Distrito Federal em 2018 para a publicação imprensa do livro Cordelos, que foi foco na literatura brasileira por meio do cordel. Participa frequentemente como convidado e com estande em bienais, feiras e eventos literários. Foi presidente do Sindicato dos Escritores, foi premiado com a medalha Renato Russo e pela Ordem do Mérito Juscelino Kubitschek, é cidadão honorário de Brasília, premiado pela Lei Aldir Blanc 2021, tem o seu trabalho literário relatado em teses de mestrado e doutorado em universidades do Brasil e do exterior. O poeta Gustavo Dourado é atualmente pesquisador da Academia Brasileira de Literatura de Cordel, a nossa estimada ABLC, e ele é também embaixador da paz. Assim, eu tive a honra de apresentar aqui para todos vocês presentes esse breve currículo do poeta Gustavo Dourado, o qual hoje, definitivamente, por mérito e honra que devemos todos nós termos, e que certamente ele tem, porque eu o conheço muito bem, ele passa a integrar os quadros da ABLC como poeta efetivo. Parabéns, poeta, parabéns à sua esposa, que é também escritora, parabéns ao Gonçalo Ferreira da Silva, a todos os poetas aqui presentes, amigos, convidados,
que estão aqui presentes nessa plenária, aqui no caso presencial. E parabéns, de forma efusiva, à ABLC, porque hoje ela tem o orgulho de receber de coração nas suas fileiras esse poeta tão dedicado, tão afim da cultura e da literatura de cordel. Seja bem-vindo, poeta. Obrigado a todos. A imagem dele está cortada ali. Eu estou secretariando essa sessão da Academia Brasileira de Literatura de Cordel, na posse do poeta e acadêmico Gustavo Dourado, na cadeira 35 da Academia Brasileira. Eu convido o nosso presidente de honra, mestre Gustavo Ferreira, a continuar com a cerimônia de posse. Nesse momento, a palavra está com o mestre Gustavo Ferreira. Obrigado, doutora Paola, minha querida presidente. Estamos desenvolvendo um trabalho que, com toda certeza, os deuses do Parnaso estarão nos abençoando pelo trabalho profícuo em benefício da hoje importante entidade voltada para a difusão e criação desta magnífica manifestação da inteligência brasileira, a nossa querida literatura de cordel. Em relação ao recém-possado, pois estando de posse das credenciais que o qualificam como acadêmico titular, já posso chamar assim. Gustavo Dourado, ao longo de toda a sua trajetória, ha se mostrado um homem propenso à difusão da cultura em várias fases e faces. Tem sido um baluarte da produção do pessoal que trabalha com a ABLC e para a ABLC, incentivando as pessoas e sendo abençoado continuamente pelas autoridades do plano espiritual. Então, senhoras e senhores, como Gustavo Dourado alcançou no dia de hoje o ponto mais elevado, a constelação mais alta dos poetas da literatura de cordel, é com justiça que coloca em seu pescoço esse medalhão da nossa querida entidade. Gustavo Dourado, sinta-se feliz ao receber esta insígnia que o qualifica como poeta titular da cadeira número 5, patroneada pelo Sebastião Sebastião, a seguir por Pedro Bandeira e agora a senhora. Sinta-se bem. Sinta a redação dos que estão presentes. A palavra não está com ninguém porque houve uma descontinuidade aqui dos trabalhos realizados pela antecessão da direção da mesa. Quem vai ler? Escolhemos novamente, por mérito próprio, o nosso querido filósofo Erinaldo Santos para a leitura dos acadêmicos presentes ao evento. Bem, doutora Paola, eu vou fazer agora aqui a leitura dos presentes aqui hoje, né? Na posse, né? Nós viemos aqui, estamos aqui no Rio, viemos prestigiar a posse presencial do neoacadêmico Gustavo Dourado. Está presente aqui o nosso poeta José Guilherme Teles. Também presente o poeta José Salvador. A Yasmin, que é a nossa segunda vice-presidente. A figura maior, a estrela que toma conta desse universo do saber chamado Gonçalo Ferreira da Silva, a nossa querida e estimada madrinha Mena.
a senhora Maria Félix, o Ion Dourado, poeta também, escritor, filho do nosso mestre Gonçalo Ferreira, o João Carlos Luz e a Caninha Ferreira, todos orgulhosos, felizes por se encontrarem aqui hoje, nesse momento, prestigiando a posse, como disse, presencial do poeta Gustavo Dourado. Obrigado a todos, eu passo agora a palavra para o nosso neo-acadêmico. O que saiu? Essa impulsão acadêmica, Gustavo Dourado, para proferir o seu discurso de posse. Sejam muito bem-vindos. Cássia, companheiro, não é Cássia. E a palavra está com você para você proferir o discurso de posse. Por favor, Gustavo. Boa tarde, doutora Paola, boa tarde, a digníssima plenária, a excelentíssima mesa, composta pelo nosso presidente emérito honorário, professor, poeta Gonçalo Ferreira da Silva, nosso maior nome vivo da literatura de cordel, representante máximo da poesia e da cultura popular, nossa querida madrinha Mena, a madrinha da literatura de cordel da BLC, os componentes da plenária, aqui presencialmente, os acadêmicos José Guilherme Teles, José Salvador, nosso diretor cultural, Dr. Erinaldo dos Santos, cineasta José Carlos Luz, cineasta e produtor Ion Dourado, a sua esposa e companheira Yasmin Silva, minha querida companheira e escritora, jornalista, editora Maria Félix Fontelli, que também tem o sangue cearense na veia aí dos Ferreira, dos Fonteles e dos Vasconcelos, a nossa produtora Cássia e a família do mestre Gonçalo. Nós tivemos aqui um baião de dois de primeira qualidade, onde tivemos também a presença do nosso vice-presidente Almir Guzmão e de vários outros amigos e familiares. Quero cumprimentar também a todos os membros da plenária, os acadêmicos e acadêmicas, os confrades e confreiras, e dizer, doutora Paola, mestre Gonçalo, madrinha Mena e distintos membros aqui da plenária da BLC, que completou recentemente 33 anos de um trabalho monumental pela cultura brasileira, pela literatura de cordel, tendo à frente esse cavaleiro da cultura, mestre da cultura popular e do conhecimento, nosso querido Gonçalo Ferreira da Silva, que eu acompanho desde 1978, lá junto com Nunes Batista, na Casa do Rio Barbosa, com Glauber Rocha, né, Márcia Macedo, com esse trabalho que o Gonçalo fez ali também na Feira de São Cristóvão, né, e que elevou a nossa literatura de cordel a um patamar internacional. E, para mim, o orgulho é ocupar essa cadeira número 35, que teve como mestre, como o grande pesquisador e poeta Expedito Sebastião da Silva, o Juazeiro, um dos grandes poetas da literatura de cordel, e cujo último ocupante foi o poeta e repentista Pedro Bandeira, um dos grandes nomes da nossa cultura popular. Então, doutora Paola, mestre Gonçalo, madrinha Mena, distintos membros da plenária da Academia Brasileira de Literatura de Cordel. Quero dizer que fico realmente muito feliz e orgulhoso de ter o reconhecimento da Academia Brasileira de Literatura de Cordel, que para mim, em nível de grandeza, está acima, inclusive, da Academia Brasileira de Letras, porque a Academia Brasileira de Literatura de Cordel representa a cultura popular, a resistência de nosso povo, de um poeta do nível de Leandro Gomes de Barros e do Cega Deraldo, de poetas desses 40
poetas, os patronos e poetisas, né? Patronesses e patronos dessas cadeiras, que chegou ao patamar dessa literatura ser reconhecida internacionalmente nas principais universidades do mundo, onde o mestre Gonçalo Ferreira da Silva é estudado, junto com Patativa do Assaré, com o Cega Deraldo, né? Com Leandro Gomes de Barros e com tantos outros poetas e poetisas de reconhecimento. Nós podemos dizer que a literatura de cordel se faz presente dentro da cosmogonia do espaço-tempo do conhecimento e da sabedoria, desde os primórdios da literatura e do conhecimento. Esse conhecimento que vem desde a Suméria, do Antigo Egito, do Oriente, até chegar à Europa, à Espanha e a Portugal, e de lá vir com os navegantes para a Bahia e adentrar por todo o Nordeste brasileiro, pelo Rio São Francisco e pelos portos, né, marítimos, tanto da Bahia como de Pernambuco, da Paraíba, do Ceará, do Maranhão, do Piauí, de Alagoas, de Sergipe, de todo o Nordeste brasileiro, que a literatura de cordel alcançou esse patamar. Claro que havia antes uma prévia, né, do conhecimento, né? Herdamos dos trovadores medievais, de Dom Diniz, de Dom Duarte, de Paio Taveiroz, né? E das poetisas, dos grandes nomes da cultura ancestral. Mas foi aqui no Brasil, sobretudo no Nordeste brasileiro, a partir da Bahia, Pernambuco, Paraíba e Ceará, com a inclusão da cultura africana, da cultura indígena, que em integração com a cultura lusitana portuguesa, alcançamos esse nível monumental de conhecimento, do improviso, né, dos repentistas e da sabedoria dos poetas populares, que tem no mestre Gonçalo Ferreira da Silva o nosso maior representante atual, que começou, né, com Leandro Gomes de Barros, que foi o grande nome do passado, e o Gonçalo Ferreira da Silva, que é o grande nome do presente. E temos as nossas mulheres, escritoras, poetisas importantes, como a doutora Paola Torres, Dalinha Catunda, Alba, Anilda e tantos outros e outras que representam essa maravilha que é a cultura da literatura de cordel, que nenhum outro lugar do mundo, né, que chegou a esse patamar no Brasil. Nós temos outros níveis da literatura de cordel em toda a América Latina e países europeus, mas foi aqui no Brasil, devido à integração com a cultura negra e com a cultura indígena, que a literatura de cordel alcançou o mais alto patamar do conhecimento, da ciência, da filosofia e da sabedoria. E temos que agradecer muito a esse casal que me honra aqui ao lado, que é o mestre Gonçalo Ferreira da Silva e Madria Mena, da literatura de cordel chegar ao patamar que chegou atualmente, sendo reconhecida pelo IFAM como Patrimônio Cultural do Brasil. E, aliás, hoje faz 3 anos, né, mestre Gonçalo? Faz 3 anos. Que a literatura de cordel foi reconhecida pelo IFAM lá no Forte de Copacabana. E como temos conversado, né, doutora Paola, pleiteamos que a literatura de cordel seja inscrita como Patrimônio Cultural Universal da Unesco, como assim foi o samba, foi o frevo, a capoeira, o cuscuz, e agora a nossa literatura de cordel caminha para ter o seu reconhecimento internacional pela Unesco. Então, fica aí, mais uma vez, a minha sugestão para que a Academia Brasileira de Literatura de Cordel encaminhe a inscrição da literatura de cordel para ser reconhecido como Patrimônio Cultural Universal da Unesco. Eu quero, então, agradecer a nossa presidente, doutora Paola Torres, e a plenária, né, os poetas presentes, todos e todas, né, e agradecer aqui a minha querida companheira Maria Félix Fontelli, jornalista, editora, produtora, meu querido filho e irmão, o Ion Ferreira
Dourado, com sua esposa Yasmin Silva, e a nossa querida neta, a querida Caroline, né, Ferreira Dourado. Agradecer a presença do nosso querido Erinaldo Santos, grande filósofo, cineasta, João Carlos Luiz, poeta Zé Salvador, a produtora Cássia, o nosso querido poeta José Guilherme Teles e todos os outros que passaram aqui. Então fica o meu agradecimento, o meu reconhecimento e o meu compromisso com a Academia Brasileira de Literatura de Cordel. E eu fico feliz por ser, que eu saiba, né, o primeiro representante da Academia da região Centro-Oeste do Distrito Federal. Centro-Oeste, que hoje é o maior produtor de soja do Brasil, né? Tanto em Mato Grosso como Goiás, o próprio Distrito Federal, de conhecimento. Temos várias universidades. A região Centro-Oeste, que me deu quando eu vim da Bahia, da Chapada Diamantina, lá de Recife dos Cardosos, eu vim da cultura popular da literatura de cordel e lá travei o conhecimento com a cultura concreta, né, de Oscar Niemeyer, de Lúcio Costa, aquele choque cultural que me trouxe o sol do Planalto Central, de Ocanã, da Cidade Eclética, da Tia Neiva, do Vale do Amanhecer, do General Uchoa, né, com suas pesquisas cosmológicas, né, e de tantos outros. Então eu agradeço também muito a Brasília por tudo que eu aprendi e que recebi da cultura do Planalto Central. Então, mais o meu agradecimento especial à Academia Brasileira de Literatura de Cordel, ao mestre Gonçalo Ferreira da Silva, esse alquimista da palavra e da linguagem, um cavaleiro, né, do conhecimento, e que criou, com seu empenho, com sua luta, a Academia Brasileira de Literatura de Cordel, com sede aqui em Santa Teresa, no Rio de Janeiro, que nós lembramos aí, inclusive, do Império, né, do Comendador, né, que foi sediado aqui em Santa Teresa, e que, inclusive, né, tem a literatura de cordel já influenciou várias novelas, né, já influenciou muito a música, o teatro, o cinema de Glauber Rocha, a dramaturgia de Dias Gomes, a literatura de Jorge Amado, de Clarice Lispector, de Ferreira Goulart. Então, e meu agradecimento especial ao Nordeste brasileiro, desde os filósofos, os poetas, né, como Manuel Bandeira, como João Cabral do Melo Neto, Clarice Lispector, né, a padaria espiritual lá do Ceará, os nossos escritores da Bahia, de Alagoas, de Sergipe, do Maranhão, do Ceará, e de tantos outros, né, que nos deixaram o avanço da linguagem, né, uma literatura que avançou através do tempo, com a sua experiência europeia, fundiu com o conhecimento da cultura negra, africana, daqueles que vieram para cá, que foram escravizados. Muitos eram até príncipes e princesas e foram escravizados aqui no Brasil, seus índios também. Nós temos que valorizar o fruto da terra, os nossos índios, os nossos negros, a cultura lusitana, essa mistura que a literatura de cordel também representa filosoficamente e poeticamente na pessoa do mestre Gonçalo Ferreira da Silva, do filósofo Erinaldo Santos, do mestre poeta José Salvador, do mestre poeta José Guilherme Teles, da nossa querida presidente Paola Torres e de tantos outros representantes da cultura popular brasileira. Eu ficarei aqui um dia, né, mestre Gonçalo, só nomeando esses nomes, e tantas mulheres também do passado que tiveram que assumir pseudônimos, porque naquela época as mulheres eram perseguidas e não tinham acesso à leitura, não tinham acesso ao livro, não podiam votar. Então essas mulheres muitas vezes assumiam o nome de homens para poder assinar os seus folhetos de cordel. Então eu quero lembrar isso bem aqui e louvar as nossas mulheres, não só como musas, como criadoras, como representa aqui tão bem a nossa querida madrinha Mena, né, Ximena de Aragão, Maria Félix Fontelli, a nossa Cássia e tantos outros presentes. Não quero me alongar, realmente a minha
emoção é muito grande. Se, como dizia Isaac Newton, se eu cheguei longe foi porque subi em ombros de gigantes. E quero reconhecer o meu patrono, Expedito Sebastião da Silva, ele que também representou aquele movimento da literatura de cordel ali no Ceará, com José Bernardo da Silva, com a tipografia São Francisco, que logo depois se transformou, né, Mestre Gonçalo, na Lira Nordestina, que publicou centenas, talvez milhares de folhetos de cordel. Esse nosso reconhecimento ao Ceará, ao Juazeiro do Norte, ao Crato, ao Ipu, por produzir um poeta da dimensão universal, o nosso Shakespeare do cordel, nosso querido mestre Gonçalo Ferreira da Silva. Então, fica o meu agradecimento à minha família, a Maria Félix Fontelli, aos meus filhos, Ion Ferreira Dourado, Gustavo Fontelli Dourado, cineasta, também produtor, Elias Fontelli Dourado, mestre e também músico, poeta, filósofo e produtor, minha família de Brasília, lá da Bahia, de Recife dos Cardosos, né, da Chapada Diamantina, e que hoje, acho que um filho da Chapada Diamantina, do sertão da região de Irecê, chega ao templo máximo da cultura brasileira, que é a Academia Brasileira de Literatura de Cordel. E eu fico muito feliz e dizer que, para mim, é mais importante entrar para a Academia Brasileira de Literatura de Cordel do que para a Academia Brasileira de Letras. Porque essa, realmente, sem querer desmerecer a ABL, a Academia Brasileira de Letras, é a academia da resistência, da cultura, onde nós temos a presença dos principais poetas brasileiros da cultura popular, porque aqui as pessoas que entram é pelo conhecimento, é pela sabedoria, é pelo seu valor cultural e literário, não meramente por interesses, né? É por sabedoria e por conhecimento, porque o mestre Gonçalo, a doutora Paola e todos os meus confrades e confreiras dessa academia, de todos os estados do Nordeste, do Rio de Janeiro, de São Paulo, de todo o Brasil, são pessoas que merecem uma atenção melhor. É necessário que o governo federal valorize a cultura popular, a literatura de cordel e crie um edital especialmente para a literatura de cordel, para valorizar a Academia Brasileira de Literatura de Cordel, como valoriza a Academia Brasileira de Letras, que é uma academia de elite. Temos que valorizar a Academia de Literatura de Cordel, que é a Academia da Cultura Popular. Como diz, temos que ir onde o povo está. E onde o povo está é onde Deus está. Então, chega de negacionismo, né? Vamos valorizar o que é nosso. Como dizia Leon Tolstói, se queres ser universal, cante a tua aldeia. E nós temos que cantar a nossa aldeia, temos que cantar o Nordeste brasileiro, o Rio de Janeiro, o Brasil, São Paulo, né? Minas Gerais. Temos que valorizar o que é nosso, porque o que é nosso é que vai nos levar para o Brasil alcançar a sua condição de potência do terceiro milênio. Um país que tem toda a riqueza do mundo, mas essa riqueza é mal distribuída, precisa ser melhor distribuída para acabarmos com essa miséria galopante que afeta o Brasil contemporâneo. Não tem necessidade de um país como o Brasil, tão rico, ter essa miserabilidade que nos atormenta. Então é necessário que as nossas autoridades tomem consciência, nossos congressistas, nossos representantes, para que haja urgentemente, né, uma atenção melhor para o povo brasileiro, para que a nossa riqueza mineral, o nosso petróleo seja distribuída para o nosso povo, para a nossa gente. Então, meus amigos e minhas amigas, confrades e confreiras aqui presentes na plenária da BLC, nessa plenária híbrida, tanto aqui no Rio de Janeiro como em todo o Brasil, pela coordenação da nossa presidente, doutora Paola, e aqui com o nosso querido mestre Gonçalo Ferreira da Silva, tenho o meu agradecimento por tudo que vocês me deram, os mestres que eu aprendi, como Gonçalo Ferreira da Silva, e todos os representantes da cultura popular, da literatura de cordel. Eu tenho meu agradecimento especial a vocês, agradecer o povo brasileiro pela sua luta, esse povo guerreiro que batalha contra a opressão, esse povo
que merece uma melhor atenção, que é a pátria do Evangelho, como dizia Chico Xavier. Nós temos que alcançar o nosso patamar de liberdade, igualdade, fraternidade e solidariedade. Viva a Academia Brasileira de Literatura de Cordel! Viva! Viva a literatura de Cordel! Muito obrigado! Muito obrigado, doutora Paola. Muito obrigado, mestre Gonçalo Ferreira da Silva, madrinha Mena, meus confrades e confreiras da Academia Brasileira de Literatura de Cordel. Que Deus abençoe a todos e a todas. Gratidão! E neste momento, a escritora Maria Félix fará ao empossado a entrega do diploma. Cadê o diploma? Tirar a foto aqui, por favor. Maria, pra cá. Não, melhor ficar assim, porque o pé não pega. Parabéns. Pode falar, parabéns a todos. Parabéns, parabéns a todos. Seu discurso foi excelente, parabéns. Parabéns, e com esse discurso nós consideramos empossado na Academia Brasileira de Literatura de Cordel, na cadeira 35, inicialmente com o patrono Expedito Sebastião da Silva, seguido por Pedro Bandeira, e agora ocupada pelo nosso imortal Gustavo Dourado, o seu belíssimo discurso de posse, e com a querida Maria Félix, nossa poetisa, entregando